E o assunto de hoje é sobre leucemia mieloide aguda, aquele assunto que vocês sempre me pedem lá no direct, leucemia. Sempre surge dúvida, né, quando se trata desse assunto. Para você que não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou especialista em hematologia, sou criadora do blog Hematologia na Bancada e criadora do curso Morfologia dos Blastos, Leucemias e Linfomas. Hoje, especificamente, vou falar sobre a leucemia mieloide aguda, lembrando que hoje é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos sobre leucemias. Então, já ativa o sininho, se inscreve no canal e curte aqui para você não perder nenhum vídeo dessa sequência de leucemias, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para a nossa aula de hoje. Eu já tenho um vídeo falando sobre leucemias no geral, no hemograma. Eu vou deixar o card dele aqui em cima, em algum lugar, tá? Para vocês poderem assistir, mas você só vai assistir depois que terminar esse vídeo aqui, hein? Pelo amor de Deus. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho para a gente relembrar o que é a leucemia. Vou falar sobre a sua formação, sugestão de diagnóstico, porque nós, analistas clínicos, biomédicos, biólogos, farmacêuticos, qualquer pessoa que trabalhe em um laboratório de análise clínica, a gente não pode afirmar nenhum tipo de diagnóstico, tá bom? A gente só vai sugerir. Por mais que a gente saiba, né, qual é o tipo de leucemia, a gente não pode afirmar, porque só vai ter certeza do tipo de leucemia através de exames específicos, né? E hoje, como eu já falei para vocês, eu vou falar bem especificamente sobre a leucemia mieloide aguda. E o que é a leucemia, né, galera? A leucemia é uma doença do sangue, tá? É um câncer no sangue. E como ela surge? A célula tronco, que é a célula lá na medula óssea, que dá origem às células sanguíneas, né, do sangue periférico, ela tem uma mutação genética. Então, ela sofre essa mutação genética, se tornando maligna. E ela começa a se multiplicar desenfreadamente, justamente porque é uma célula mutante, e ela começa a tomar conta da medula óssea. Quando a medula óssea está superpovoada, começa aí essas células lá para o nosso sangue periférico. E essas células, elas não têm função no nosso organismo. E o que acontece? Ela tem uma vida maior também no nosso organismo, porque o corpo não consegue reconhecer que aquela célula não faz parte dele. Então ela vai só aumentando lá de número. E aí é quando a gente consegue ver aquela lâmina, principalmente em leucemias agudas, super povoada de blastos, né? Que é até um pouquinho difícil da gente contar todos os blastos, às vezes tem muito, né? É bem povoado mesmo. E essas células começam a dominar. E as células normais, que mantêm o funcionamento do corpo humano, elas começam a ficar em menor número. E aí é quando o paciente começa a ter aqueles sintomas, né? Que é fadiga, febre, dores de cabeça, dores nas articulações, ele começa a sentir muita coisa. E quando isso acontece é porque realmente já está tomado de blastos, tá? O seu sangue periférico. É claro que para nós que somos analistas clínicos, uma lâmina com blasto é sempre bonito, né? Para a gente ver essas células imaturas, a gente acha são células lindas, né, para nós que gostamos de hematologia, mas são células malignas, né? Então a gente sabe que essas são células que se multiplicam muito rapidamente e é por isso que a gente consegue visualizar quando a gente faz a nossa lâmina lá do hemograma. Existem mais de 12 tipos de leucemias. Hoje eu vou falar mais sobre a leucemia mieloide aguda, tá? De modo geral. Mas a gente sabe que as leucemias são divididas em alguns tipos primários, né? Como a leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, a linfóide aguda e a linfóide crônica. E como que a gente consegue também saber qual é esse tipo de linhagem, tá? Essa linhagem primária, através de, sem ter muitos exames específicos. Quando a gente trabalha muito tempo na bancada, a gente começa a aprender, né, muitas coisas, né? A experiência sempre vai fazer a gente aprender muito, tá, na bancada. Mas a gente sabe que existem algumas leucemias que elas são muito caracterizadas por idade, por gênero e por predisposição genética. Exemplo, a gente sabe que existem leucemias que acometem muito mais crianças, outras que acometem muito mais idosos, outras que acometem muito mais homens, né? Então a gente começa a entender muito mais sobre as leucemias e também a enxergar alguns detalhes que podem passar despercebido para quem não tem tanta experiência assim.
Aqui, galera, só para a gente relembrar que lá na célula tronco, né, que tudo se inicia. Então, se essas células aqui, que tem a origem, né, que vão dar a origem aos linfócitos e também as células mieloides, começar a ter com essa mutação genética, ela não vai conseguir ter a sua forma madura, não vai conseguir chegar à sua maturidade para conseguir exercer a sua função. Se tratando da leucemia mieloide aguda em si, como que a gente enxerga um quadro clínico, né, lá dentro do hemograma, como que a gente observa esse tipo de leucemia? A leucemia aguda, ela é uma leucemia que é até um pouco mais fácil da gente visualizar, porque geralmente ela tem muito blasto, né? Então a gente consegue ter uma leucocitose muito alta, a gente pode ter números extremamente altos, eu digo extremamente, é porque é extremamente mesmo. Muitas vezes o equipamento ele não consegue fazer a contagem, ele coloca até um flagzinho de que passou ali da linearidade dele, quando tem mais de 300 mil, 400 mil. Mas a gente consegue observar uma leucocitose, tá? Isso é sempre um alerta. Anemia, que pode ser de um grau bem avançado ou não, depende muito do quadro do paciente. Plaquetopenia, blastos acima de 30%, tá? E essa leucemia, ela acomete muito mais jovens adultos, mas isso não quer dizer que as pessoas das outras faixas etárias estão excluídas, tá? A gente sabe que existe um maior número de acometimento em jovens adultos, mas também pode acontecer com pessoas de idade menor ou também de idade maior. E como a gente vai identificar o blasto, né? A gente sabe que o blasto, por ser uma célula imatura, ele deve ser maior que as outras células aqui do escalonamento da granulopoese, né? E é óbvio que quando as células estão assim, lado a lado, é muito mais fácil a gente identificar. A gente sabe que lá na lâmina de uma leucemia aguda, vão ter muitos blastos, né? E nem todos serão iguais. Então, como que a gente vai identificar eles, né? Aqui é uma lâmina real, tá? De uma leucemia mieloide aguda. E a gente observa que tem bastante blasto aqui, né? Nesse campo. E a gente sempre vai contar, certo? E como a gente vai descrever? Os blastos, eles têm sempre uma característica geral, porém são seus detalhes é que vão fazer a diferença para o médico, tá? Quando ele for lá ler o laudo do paciente. Então a gente sabe, esse aqui é um blasto de leucemia mieloide. E como a gente pode descrevê-lo? Alta relação núcleo-citoplasma, porque ele tem um núcleo grande, um núcleo que quase toma o espaço do citoplasma. Ele tem o seu citoplasma basofílico e ele tem a cromatina frouxa, que é uma cromatina que indica que é uma célula imatura, tá? Se você observar nucleolos, você vai colocar que tem ou não nucleolo, tá? Esse aqui ao lado também é um blasto de leucemia mieloide e a característica aqui principal é que ele tem um bastão de Auer. O bastonete de Auer, ele indica 100% de que é uma leucemia mieloide, tá? Mas nem sempre você vai conseguir visualizar ele nas leucemias. Se ele aparecer, você vai relatar. O bastão de Auer é esse bastãozinho que está aparecendo aqui no citoplasma desse blasto. Aqui mais duas imagens, tá? De blastos de leucemia mieloide. Esse aqui tem mais de um bastão de Auer aqui. E a gente também vai descrevê-lo como alta relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa, o citoplasma basofílico, tá? E aqui ao lado a gente já observa outros blastos também de leucemia mieloide e vocês conseguem observar que eles são um pouquinho diferentes, né? Porque eles são de linhagens, tá? Aquela linhagem mais específica, eles são de linhagens diferentes. Porém, na sua linhagem geral, a linhagem primária é de leucemia mieloide. Esses daqui a gente consegue observar bem mais nitidamente a sua cromatina frouxa, os nucleolos, né? E a gente não vê bastonete de Auer nesses daqui. E tá tudo certo. O que a gente vai fazer lá quando a gente for liberar? Se a gente pega uma lâmina dessa, que tem presença desse tipo de blasto aqui, a gente vai descrever. E como a gente descreve essas células? Eu acabei de descrever aqui para vocês todas elas, mas vamos lá. Vamos colocar aqui escrito, né, para vocês poderem tirar foto, né, e escrever aí no caderninho de vocês. Vamos lá, a gente vai colocar que ela é uma célula com uma alta relação núcleo-citoplasma, porque ele tem um núcleo grande, ele tem um núcleo com cromatina frouxa, que é o que indica que é uma célula imatura. Ele pode ter ou não presença de nucleolos, tá? A gente pode colocar. Ah, mas Thaís, e se na mesma lâmina eu tiver um blasto que tem nucleolo e outros que não tem? Você pode colocar assim, por vezes com presença de nucleolos, tá?
O seu citoplasma ele tem uma coloração basofílica. Se tiver bastonete de Auer, você também pode relatar que tem bastonete de Auer. E uma coisa extremamente importante é contar os blastos. O blasto a gente não pode liberar como alguns numerosos ou raros, né? No caso de uma leucemia mieloide aguda, a gente não vai colocar raros, né? Porque sempre vai ter bastante, mas a gente não pode colocar dessa forma, tá? Essa forma, ela é muito vaga para o corpo clínico, então a gente sempre vai contar, porque através do número de blastos é que o médico ele vai conseguir identificar o grau de malignidade daquela doença ou de cura. Ele vai conseguir observar se o paciente, se o tratamento está sendo eficaz para aquele paciente ou não. Então a gente precisa sim contar quantos blastos tem. E o número de blastos também, galera, ele é um dos índices que é utilizado para definir uma leucemia aguda de uma leucemia crônica. Então, a gente precisa sempre contar os blastos, certo? E relembrando aqui, como que é uma leucemia mieloide aguda, né, galera? A gente vai sempre prestar atenção na idade do paciente, no seu número de blastos. Isso é muito importante, tá? A idade do seu paciente, o número de blastos. Essa leucemia é uma leucemia que pode ter um escalonamento, tá, das células, então a gente vai conseguir observar que tem blasto, mas também vai ter outros tipos de células jovens. A gente vai ter leucocitose, anemia, plaquetopenia, certo? Sempre importante, né, eu sempre friso, contar o número de blastos, tá bom? Não esqueçam de contar o número dos blastos, pelo amor de Deus. Então essa foi a aula de hoje. Para você que curtiu o vídeo, dá aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esqueçam, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre leucemia. Então se você quer saber mais sobre os tipos de leucemia, como liberar os blastos e como é a morfologia de cada tipo de leucemia, ativa o sininho e fica ligado. Um beijo para vocês e até a próxima!